Pois é, galera, nesse vídeo vou colocar dois vídeos, um do Jaircy, né, falando sobre o pesadelo da Série B do Atlético Mineiro, e no outro eu vou colocar, o primeiro no caso vai ser o do Nicola, falando sobre Gabigol, sobre Fernando Diniz, né, e a expectativa para o jogo de hoje. Mas antes, deixe like, comente e compartilhe. Vamos aos vídeos. Preciso falar agora sobre Fernando Diniz, que vive seus últimos dias como técnico do Cruzeiro. Ainda que a Raposa consiga uma vaga meio inesperada na pré-Libertadores, para isso ele precisaria vencer o Juventude em Caxias do Sul e torcer para que o Bahia no máximo empate contra o Atlético Goianiense em casa. Ainda que essa condição aconteça, Fernando Diniz deve ser demitido logo depois da partida ou na reapresentação, ou melhor, na segunda-feira, no início das férias. O campeonato termina e o Diniz não faz parte dos planos de Alexandre Matos, Pedrinho, BH e companhia. A avaliação é de que o trabalho não deu certo, a relação dele com algumas das principais lideranças do elenco não é boa, pelo contrário, é das piores. Por conta dessas circunstâncias, o Cruzeiro optou pelo desligamento do técnico, que vai cumprir esse último jogo e vai ser dispensado há um ano do fim do vínculo. Passagem super rápida e ruim do ex-treinador da seleção e também do Fluminense. Só para constatar os números do Diniz no Campeonato Brasileiro: 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas. Você, torcedor do Cruzeiro, contrataria quem para o lugar do Diniz? Na teoria, Renato Gaúcho seria o nome mais acessível, ele já foi alvo do Cruzeiro antes da contratação do Diniz, mas a ideia de Alexandre Matos, Pedrinho, BH e companhia é fechar com um treinador estrangeiro. Bora falar agora sobre Gabigol, que nas últimas horas se tornou embaixador do Viva Sorte. Viva Sorte é um patrocinador muito forte, tem investido na divulgação dos seus produtos. Você compra uma rifa, um valor, e participa de uma série de sorteios. Só para vocês entenderem, o Viva Sorte é patrocinador de vários programas de TV e também tem comprado name rights. Foi assim na Vila Belmiro, tem uma parceria também com o São Paulo, enfim, investindo pesado no futebol. E o Gabigol acaba de se tornar embaixador do Viva Sorte. Foi o suficiente para que vários torcedores santistas se animassem com a chance de o Gabigol virar reforço do Peixe. Tudo porque quando o Santos ofereceu 2,5 milhões de reais de salário para que o Gabigol se torne reforço santista a partir de 2025, a maior parte dessa grana viria justamente de um aporte financeiro do Viva Sorte. O que eu fiz? Entrei em contato com o Júnior Pedroso, o empresário e representante do Gabigol, e perguntei: esse acerto do Gabigol com o Viva Sorte é um indício de que ele pode abrir mão do acordo com o Cruzeiro para jogar no Santos? Resposta do Júnior Pedroso, abre aspas: não tem nada a ver uma coisa com a outra, fecha aspas. O Júnior Pedroso até deu risada dessa especulação. O que eu tenho de informação é de que o Gabigol de fato está fechado com o Cruzeiro e deve ser anunciado como reforço nos próximos dias, assim que o Campeonato Brasileiro acabar. É legal contar também que o Gabigol já programou uma entrevista coletiva para segunda-feira, dia seguinte à sua despedida com a camisa do Fla. Ele havia solicitado aos dirigentes do Flamengo que lhe entregassem o microfone durante a despedida que vai acontecer nesse domingo dentro de campo. Preocupada com o que o Gabigol poderia dizer, a diretoria do Flamengo vetou esse microfone ao atacante. Preciso te explicar agora o que atrapalha a volta de Luiz Castro ao futebol brasileiro, e olha que interessados não faltam. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e Vasco são alguns daqueles que já abriram negociações. Mas o Luiz Castro tem muito dinheiro a receber até junho de 2025, era quando terminaria seu contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. Você lembra que o técnico português, que já passou pelo Botafogo, foi demitido no mês de setembro. E o acordo dele com o Al Nassr prevê o pagamento de 3 milhões de reais mensais até junho ou até que ele se empregue novamente. Pois é, resumindo, né, o Nicola comentou, né, que o Fernando Diniz hoje encerra o ciclo dele no Cruzeiro, né, o Cruzeiro vai à caça de um outro treinador, e classificando ou não para a Libertadores, o que eu acho muito difícil, mas não é impossível, né, ele sai. Essa é a conversa nos bastidores, que ele sai, vida que segue, né, e que o Gabigol, o Santos, ainda tenta atravessar o Cruzeiro, né, na contratação do Santos. Mas o Gabigol vai fazer amanhã, né, uma entrevista, uma coletiva, vai explanar o futuro dele, para onde ele vai, para onde ele deixou de ir, e etc. Então essa é a tônica do vídeo do Nicola, né? O mais importante é sobre isso, sobre o que ele fala sobre Gabigol, sobre Diniz, sobre o futuro do Cruzeiro, né?
Eu acho que o futuro do Cruzeiro, infelizmente, está mais fácil a Sul-Americana mesmo. Por quê? Porque o Bahia tem um adversário em casa, com o campo lotado, não desfazendo do Atlético Paranaense, que tem colhido bons resultados. Mas a pressão vai ser muito grande e o Bahia não vai perder esse jogo. Infelizmente não. Né? Mas pode acontecer, vamos aguardar, correto? Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, bom dia, um sábado abençoado aos que são do bem. Eu estou achando curioso que durante todo o ano eu fiz críticas ao Atlético Mineiro, dizendo que era um time mediano, que era um time que não estava à altura de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo, mas fui criticado duramente, porque o torcedor atleticano, ele acha que ele tem o melhor time do mundo, ele acha que é o maior time do mundo, o maior clube do mundo, que tem os melhores jogadores do mundo, um elenco bilionário, como eles disseram, e o que a gente viu foi um fracasso que pode culminar, tomara que não, mas pode culminar na queda para a segunda divisão neste domingo, caso o Atlético do Paraná vença o Atlético Mineiro, jogo sem torcida na casa do Atlético Mineiro, né? E com um detalhe importante, se o Bragantino vencer e o Fluminense empatar, o Atlético Mineiro estará rebaixado pela segunda vez na sua história. Curiosamente, na época em que ele caiu, o diretor de futebol, o homem forte do futebol, era o Sérgio Coelho, que hoje é o presidente do clube, né? Curiosamente, foi ele quem rebaixou o Atlético Mineiro em 2005. Então não estou entendendo. A torcida ontem se manifestou em frente à sede. Hoje uma facção de torcida iria fazer manifestação, desistiu. O estádio do Atlético está todo cercado, colocaram tapumes com medo de depredação. Então eles têm medo de ser rebaixados, mas não é o maior time do mundo. Não era um timaço que chegou em 2 finais. E quando eu disse que chegou porque pegou grupos fracos, na Copa do Brasil não existe, CRB, não sei o quê, né? Com o Vasco estava 1-0 Vasco, o Hulk achou um gol aos 40 do segundo tempo. E eu disse, o time é fraco, é mediano, o time tem o Hulk, que é um grande jogador, mas que está mal esse ano, já não é aquele Hulk de 21. O Arana, que é um grande jogador, e o Everson, goleiro. O Scarpa faz um jogo bom e 10 ruins. O meio-campo é fraco, a defesa é fraca. Mas quando a gente criticava, tá falando mal do Galo. Ninguém tá falando mal, a gente faz as críticas e os elogios no mesmo tom. E para encerrar também, né, lembrar que Dudu está assim, com um contrato quase feito, de palavra já está, quase apalavrado com o Cruzeiro, já assinado mesmo, e deve vir para o Cruzeiro também. Ou seja, 3 reforços já estão garantidos, Christian, Gabigol e Dudu. Vamos aguardar como será o nosso time ano que vem, quem será realmente o treinador, né? Qual será a expectativa para esse jogo e esse time que está sendo montado para o ano de 2025. Um grande abraço, fui!